tarde, pessoal. Eu sou a Daniela Ruiz. Estou aqui hoje para gravar a 8ª live do livro Bom Dia Espírito Santo. Esse aqui, vocês estão vendo, eu estou lendo esse livro todos os dias do Beni. Não todos os dias, né? Hoje eu estou no 8º capítulo, são 12 capítulos. Eu estou lendo esse livro para que você conheça quem é o Espírito Santo. Eu conheci há mais ou menos uns 2 meses e um amigo meu me apresentou esse livro, foi o Christian. Eu não conhecia exatamente como era o Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Ele está conosco o tempo todo, só que eu não sabia como ele era. Só ouvia falar, não sentia ele, mas eu ouvia falar. As pessoas falavam que tinha experiência e eu não. E quando eu conheci esse livro, assim, virou minha chave, sabe? Foi uma coisa que veio pra mim no momento oportuno. E a partir daí eu comprei o livro. No dia que eu fiquei sabendo do livro, meu amigo Christian me mostrou. E no dia que eu fiquei sabendo, eu já comprei com 2 dias. Foi mais ou menos 2 dias eu consegui ler ele todinho. E eu fiquei encantada com o conteúdo. Então, por um propósito, eu estou lendo esse livro nessas lives e compartilhando com você a história do Beni. Foi um livro escrito debaixo de muita oração, para que você conheça o Espírito Santo. Talvez ninguém nunca tenha te falado como ele é, exatamente. Então, nessas 12 lives você vai conhecer como ele é. Então, eu vou começar a leitura do livro para você. Estou no capítulo 8, o título é Uma Entrada Poderosa. Como era possível? Eu acabara de entregar minha vida ao Senhor e lutava para conseguir viver do modo cristão. Quando penso no que está acontecendo comigo hoje, parece impossível. Em fevereiro de 1972, depois da minha experiência de um novo nascimento, eu sabia que meu coração tinha sido purificado, mas as dificuldades que enfrentavam pareciam insuperáveis. Havia conflito em casa, indecisão sobre o meu futuro e uma autoimagem tão lá embaixo quanto o chão sob os meus pés. Oh, como lutava com a minha vida! Era às vezes difícil dar todo o meu amor ao Senhor. Eu tinha tantos assuntos urgentes. Depois, 2 semanas mais tarde, fui enchido com o Espírito, esperei o céu na terra a partir daquele dia. Mas isso não aconteceu. Meus problemas diários continuaram. Houve certamente ocasiões de grande alegria e exultação, e eu não teria trocado minha experiência espiritual por todo o petróleo da Arábia Saudita. Mas, bem lá no fundo, havia uma indignação inquietante que me perseguia mês após mês. Será que é só isso? Me perguntava. A pergunta não ia embora. Será que o Senhor não tem mais alguma coisa para mim? A seguir, numa noite fria de dezembro, quase 2 anos depois de encontrar a Cristo, aconteceu. O Espírito Santo fez uma entrada poderosa em meu quarto, enquanto me achava no leito, na cidade de Toronto. Era como se fosse um choque elétrico e um cobertor quente ao mesmo tempo. Levei apenas alguns segundos para compreender o significado do que ocorrera. Minha luta terminara. Eu tinha encontrado a simplicidade da vida cristã, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Meu coração continua ainda hoje inquieto por uma razão muito diferente. Sinto-me angustiado porque milhares de cristãos jamais receberam sequer um dedal do que Deus tem em depósito para eles. Então estão perdendo a melhor parte e jamais saberão quão maravilhoso pode ser o andar com Cristo, até que descubram a terceira pessoa da Trindade. Ele é aquele que nos ajuda a lutar. No momento em que o Espírito entrou em minha vida, eu não tinha mais de lutar com os meus adversários. Eles continuavam ali, mas o esforço e a preocupação parece que sumiram. O que me aconteceu foi o mesmo dito a Israel séculos atrás, através do profeta Ezequiel. Vivendo numa época de conturbações políticas, o Senhor lhe disse: Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Está lá em Ezequiel 36, do 26 ao 27. O problema continua existindo hoje. Milhares de pessoas lutam diariamente para guardar as leis de Deus e estão perdendo a guerra por não compreenderem o plano da batalha do Pai. Sua estratégia não poderia ser mais sucinta. Porei em vós o meu Espírito, diz o Senhor. Qual a razão disso?
Ele quer fazer com que você, do mais íntimo do seu coração, siga os seus estatutos. Ele quer facilitar a observação de suas leis. Você acha difícil cumprir os mandamentos de Deus? Não pense que está sozinho. É absolutamente impossível conseguir isso pelo seu próprio esforço, e Deus não espera que o faça. Você precisa de ajuda. Mas a quem dirigir-se? Deus Pai está no céu e também Deus Filho. Você precisa de um amigo aqui e agora. E a pessoa da Trindade que habita na terra é o Espírito Santo. É a Ele que você precisa desesperadamente conhecer. Se fizesse uma pesquisa e perguntasse às pessoas o que elas desejam mais de Deus, a resposta provavelmente seria: quero que Deus se agrade de mim. E foi isso que o Senhor prometeu ao profeta Ezequiel. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Está lá em Ezequiel 39, 29. Desde o momento em que o Espírito Santo se torna parte da sua vida, Deus começa a olhar em sua direção. Seu rosto começará a brilhar sobre você. O grande desejo do Pai é que você o receba, fique cheio dele e tenha comunhão com ele. Isso o torna feliz. Comece a ler o livro de Atos e tomará o conhecimento do plano de Deus. Então é para a gente conhecer o livro de Atos todo, né? Os apóstolos tinham um grandioso relacionamento com o Espírito Santo e a evidência se encontra registrada em cada página. Mas talvez mais inspirador seja o fato de que os atos continuam a acontecer, ainda hoje. Se as obras milagrosas do Espírito Santo fossem todas registradas, não haveria uma biblioteca suficiente grande para conter todos os volumes. O que transpirou no cenáculo não deveria ter sido surpresa. Antes de sua ascensão, Jesus disse aos seus seguidores que não saíssem de Jerusalém, mas esperassem pelo dom prometido pelo Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está lá em Atos 1, do 4 ao 5. Cristo descreveu até como seria essa experiência e como ela mudaria as suas vidas. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até o... A vinda do Espírito Santo foi tão real quanto a chegada de Jesus à Terra. Da mesma forma que os profetas predisseram o Messias, eles prognosticaram a vida do Espírito. Centenas de anos antes de Cristo, Deus disse ao profeta Joel: e acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Está lá em Joel 2, 28 ao 29. O Espírito Santo veio, e como foi triunfal a sua entrada! O som de um vento poderoso, línguas como de fogo. Uma demonstração do poder de Deus. Sua chegada à terra foi verdadeiramente espetacular. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está lá em Atos 2, do 1 ao 4. A profecia de Isaías cumpriu-se exatamente, pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor, em Isaías 28, 11. Quando Jesus nasceu, o momento foi marcado por paz e silêncio. Era uma linda noite em Belém, tão clara que os pastores seguiram a estrela até a manjedoura. Que contraste com o ruído poderoso que acompanhou a chegada do Espírito Santo. Ele criou tal clamor em Jerusalém que afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Está lá em Atos 2, 6. Eu costumava pensar que a frase "quando se fez ouvir aquela voz" significava que alguém percorreu a cidade dizendo: "Vem ver o que está acontecendo", mas não é isso. O ruído foi literalmente ouvido na cidade inteira. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo dos céus. Pode imaginar o que eles devem ter pensado? A palavra diz:
Ao ouvirem este som, eles correram para a cena do mesmo, atônitos, porquanto cada um o ouvia falar na sua própria língua. Perplexos, eles perguntaram: não são porventura Galileu todos esses aí que estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Quando os ouviram declarar as grandezas de Deus em suas próprias línguas, perguntaram uns aos outros: que quer isso dizer? Sua vinda poderosa não foi programada para um templo feito de pedra. Isso aqui é uma chave desse livro, hein? Vou ler de novo. Sua vinda poderosa não foi programada para um templo feito de pedra. Em vez disso, o Espírito Santo desceu sobre 120 crentes que se tornaram o novo templo de Deus. Olha que chave nesse livro. Você lembra que ao terminar o seu templo, Salomão tinha 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Está lá em 2 Crônicas 5:12. A Escritura registra que então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso aconteceu de novo no cenáculo. 120, olha o número, 120 fiéis se reuniram e o Espírito de Deus encheu o templo. Por que 120? É o número do término da era da carne e do início da era do Espírito. Em Gênesis, onde Noé levou 120 anos para construir a arca, a era da carne terminou. Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Está lá em Gênesis 6:3. Foi precisamente com esse propósito que o Senhor reuniu 120 pessoas no Pentecostes, a fim de que Deus, o Espírito Santo, pudesse ser solto entre as nações. Isso marcou o início da era do Espírito. Os observadores não conseguiam compreender o que estava ocorrendo. Alguns zombaram dizendo: estão embriagados, lá em Atos 2:13. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, senão, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Os 120 estavam tão cheios do Espírito que não podiam ficar de pé sozinhos. O Espírito era tão poderoso que passou a controlar os atos dos crentes. Ele operou mudando sua maneira de falar, suas emoções e seu comportamento. O que Jerusalém testemunhou não foi embriaguez, mas a incrível alegria que se manifesta quando o Espírito Santo toma o controle. Eu já fui também acusado de certas coisas. Que transformação no time do Pedro! Ele trouxe à luz o pregador que havia nele, quando levantou a voz e discursou com intrepidez para a multidão. Quem você pensa que lhe deu essas palavras? A mensagem cativante era do Espírito Santo, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo. Está lá em Tessalonicenses 1:5. Lembre-se, a palavra diz que o Espírito trabalha com eles, é ele quem faz a obra. Veja agora o que aconteceu repentinamente no livro de Atos. O Espírito Santo dá enorme autoridade aos que o recebem. Pedro e João estavam subindo para o templo às 3 da tarde, quando era levado um homem coxo de nascença o qual punham diretamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que o entravam. Está lá em Atos 3:2. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. É maravilhoso ver alguém completamente entregue ao Espírito Santo. Pedro estava cheio de uma firmeza e poder que nunca tivera antes, a olhar profundamente para a alma do pobre homem através dos olhos dele. O mendigo sabia que Pedro e João não brincavam. Os apóstolos estavam investidos de uma coragem santa. Quando Pedro disse: olha para nós, o homem imediatamente os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. A seguir, Pedro disse: não posso
Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ele tomou a mão direita do homem e ajudou-o a levantar-se. Instantaneamente, os pés e tornozelos do homem se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Você pode imaginar a consternação no templo? O mendigo fez uma entrada triunfal. Eles o reconheceram na mesma hora e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O poder e a autoridade que os apóstolos receberam começaram a tocar as vidas em toda parte. O ministério deles foi seguido de sinais e prodígios entre o povo. Está lá em Atos 5:12. E qual o resultado disso? Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Os sinais que se seguiram à vinda do Espírito Santo levavam as pessoas diretamente a Cristo. Esse é um fato importante a ser lembrado. O que aconteceu no cenáculo não foi uma experiência única, nem uma nota de rodapé da história. Os crentes cheios do Espírito estabeleceram uma relação contínua com o Espírito Santo. Eles continuaram a ser enchidos. Quando Pedro foi chamado diante do Sinédrio por causa da cura do mendigo, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Pedro estava cheio do Espírito Santo quando falou, lá em Atos 4, do 7 ao 8. Não em tempo passado, mas sim presente, cheio, descreve o apóstolo naquele exato momento. Repetidamente na Escritura, quando os seguidores de Cristo são descritos como cheios do Espírito, a referência é uma nova plenitude, e não é algo que aconteceu ontem ou no mês anterior. Pedro estava tão cheio do Espírito no templo que teve autoridade sobre os críticos. Cheio de coragem, ele disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Está lá em Atos 4, do 8 ao 10. Você compreende que o poder do Espírito pode enchê-lo de tal forma que não precisará temer quem quer que seja? É possível estabelecer tal comunhão com ele que nem mesmo a necessidade de dirigir-se ao presidente de um país iria causar apreensão. Isso é verdade, hein? A gente é tomado uma coragem. O Espírito levantará sua cabeça, endireitará os ombros, colocará em você uma confiança inesperada. Quando eu viajei para Roma para encontrar o Papa no Vaticano, pensei que ficaria nervoso, mas isso não aconteceu, porque eu estava completamente absorvido em meu assunto. Eu senti entre os líderes do Vaticano um desejo pelas coisas espirituais. Pedro, o poderoso. Pedro estava enfrentando mais que os sacerdotes do templo. Ele, na verdade, confrontava o governo de Israel. De fato, na noite que aconteceu seu discurso aos sacerdotes, ele e João foram postos na prisão. Mas ao falar, suas palavras foram cortantes. Ele lhes disse que o Senhor era a pedra rejeitada por vós, os construtores, do qual se tornou pedra angular. Está lá em Atos 4:11. Essa foi uma citação direta do Salmo 118, 22. Seria esse o mesmo Pedro que semanas antes, naquele mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, se acovardara com as palavras de uma criada e negara seu mestre? Ali estava ele agora, cheio do Espírito, em completo destemor, desafiando os assassinos de Jesus. Ele não era mais Pedro, o fraco, mas Pedro, o poderoso. Que mudança o Espírito fizera! Tão grande foi essa comunhão com o Espírito Santo que Pedro desafiou diretamente a Ananias. Ele disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Lá em Atos 5:3. As palavras de Pedro e os atos de Deus foram tão poderosos que sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Posso contar-lhe por experiência própria que chega um ponto onde a comunhão com o Espírito torna-se tão real, tão profunda e tão grande que as suas palavras e atos se conformam às palavras e atos dele. Quando você sabe, por exemplo, que ele foi entristecido, você fala corajosamente a favor dele, sabendo que ele está fluindo através de você nesse exato momento.
Você estará tão próximo dele que sentirá que ele está respondendo ao que você disse. Acredito que está chegando o dia em que homens e mulheres de Deus ficarão tão perto do Espírito que irão testemunhar muitos sinais, muito mais do que curas e milagres. Testemunharemos o Espírito quando ele afugentar aqueles que ousarem enfrentá-lo. Nunca se esqueça de Ananias. Ele caiu e expirou, está lá em Atos 5:5. E nunca se esqueça de Geazi. Ela mentiu para Eliseu a respeito dos presentes que Naamã levara. Naamã foi curado, mas o Espírito levou Eliseu a dizer: a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Está lá em 2 de Romanos 5:27. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus fez uma poderosa declaração quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes revestirdes, são retidos. Em João 20, 21, 23. Este conceito deve ter exigido muita reflexão por parte dos apóstolos. Pedro era tão tímido do Espírito que disse a seus acusadores: ora, nós somos testemunha destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, está lá em Atos 5:32. O Espírito Santo possuiu de tal forma a Estevão que, ao ser levado perante os sacerdotes, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Está lá em Atos 6:15. E as palavras que proferiu? Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Está lá em Atos 7:5-1. Por que ele disse isso? Em vista do que estava cheio, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A presença do Espírito tornou-se tão poderosa na vida de Estevão que ele pôde levantar os olhos e ver a glória de Deus. Ele assumiu até as emoções e os atributos do Espírito quando estava sendo apedrejado. Olha o tanto que isso é forte. Estevão disse: Senhor, não lhe imputes este pecado, lá em Atos 7:60. Você pode imaginar esse tipo de reação? Ele não disse a Deus: julgai-os, matai-os. O Espírito Santo fez a diferença. Estou convencido de que há um ponto em seu relacionamento com o Espírito quando a unção se torna tão pesada sobre você, sua presença tão próxima de você, que você pode levantar os olhos e ter uma visão de Deus. A realidade dele chega a esse ponto. Você acessa facinho o trono de Deus. Durante a sua dramática conversão, Saulo teve uma experiência pessoal com o tremendo poder do Espírito Santo. Quando seguia para Damasco, respirando ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos 9, 3-4. Ele estava trêmulo e atônito. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Está lá em Atos 9, do 5-6. Os homens que viajavam com Saulo ficaram pasmos e sem fala. Depois dessa experiência, Saulo ficou cego por 3 dias, até que Deus o curasse e ele fosse cheio do Espírito Santo. O Espírito fez novamente uma entrada triunfal. Ele transformou Saulo, o inimigo, em Paulo, o apóstolo. De fato, o efeito fez-se sentir em toda a terra. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Está lá em Atos 9:31. Fico pensando no que aconteceria se todo ministro na terra caísse prostrado e buscasse uma relação pessoal com o Espírito Santo. Imagina isso, hein? Acredito que isso revolucionaria de tal forma a igreja que os santuários não conseguiriam acomodar os fiéis. Também acredito nisso. Graças a Deus pelos pastores que estão vivos no Espírito, mas ouvi falar de alguns ministros, para ser honesto, serviriam melhor como agentes funerários. Uma comunhão constante com o Espírito faz a diferença.
As pessoas estão buscando uma realidade que só o Espírito Santo torna possível. A partir do Pentecostes, o Espírito começou sua obra na terra e jamais parou. Nunca. É incrível como ele interferiu na vida de Pedro. Quando este orava num eirado, Deus lhe deu uma visão. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Está lá em Atos 10, do 19 ao 20. Os 3 mensageiros haviam sido enviados por um homem temente a Deus, Cornélio, centurião do regimento italiano. Ele também teve uma visão. Observou claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está lá em Atos 10, do 3 ao 5. Mas não era o anjo que falava, era o Espírito Santo falando através do anjo. Você lembra? O Espírito disse: Eu os enviei. O Espírito Santo é uma pessoa ativa. Ele jamais para de trabalhar. Ele enviará um amigo. Ele enviará um anjo a você, se é disso que precisa. O que acontece na terra é obra do Espírito. Ele é o representante do Pai e do Filho. Pedro pregou na casa de Cornélio a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Está lá em Atos 10, 4. Os crentes em sua companhia admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Jamais esqueça que a palavra vem em primeiro lugar. A mensagem de Cristo tem preeminência. O Evangelho é o fundamento para tudo que Deus, Espírito Santo, foi enviado a fazer. O Espírito se interessa pela sua vida e até mesmo pelo seu futuro. Ele quer guiar, proteger e até advertir a você do que o espera. Você pergunta: o Espírito Santo pode profetizar sobre todas as coisas que virão? Veja o que aconteceu quando Barnabé foi para a grande cidade de Antioquia, mas do meio de 1 milhão de pessoas vivia ali na época. Barnabé e Saulo pregavam durante um ano inteiro, e um número enorme de pessoas naquela igreja que crescia com grande celeridade. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moraram na Judéia. Está lá em Atos 11, do 27 ao 29. O Espírito Santo participava então de perto da sua vida diária. Ele revelou uma seca iminente e permitiu assim que se preparassem para ela. O Espírito é uma pessoa e ele se preocupa profundamente com as pessoas. Ele sabe o que está acontecendo em sua vida e tem grande interesse por você. Não está na hora de você permitir que o Espírito dirija seus passos? Por que tentar planejar seu próprio curso quando ele conhece cada centímetro da estrada à frente? Isso é uma chave, hein? Cada curva perigosa, cada buraco. Foi isso que os cristãos da Antioquia aprenderam. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Está lá em Atos 13, 2. Eles responderam imediatamente. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Os discípulos estavam fazendo a obra do Pai, mas quem os enviou? Eles receberam instruções diretas do Espírito, e durante a sua jornada, o Espírito não deixou de trabalhar. Ele até lhes deu poder sobre um falso profeta. Elimas era um feiticeiro e mágico judeu. Ele tentou sustar o que o poder de Deus estava operando em Chifre. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Está lá em Atos 13, do 9 ao 10. Que acusação! De fato, o Espírito é tão forte em Paulo que ele informou ao feiticeiro que ficaria cego. E ficou mesmo. Mas como resultado direto, as pessoas começaram a se voltar para Cristo. Os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo.
Você pergunta: devo deixar que o Espírito Santo tome todas as decisões? Afinal de contas, Deus não deu a capacidade de raciocinar? É claro que deu, mas o que faz sentido para você deve fazer também para o Espírito. O Conselho da Igreja de Jerusalém escreveu: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está lá em Atos 15, 28. O Espírito Santo irá confirmar quando as coisas estiverem certas e você saberá qual a direção tomar. Se o Espírito era tão necessário para Cristo, ele deveria ser igualmente importante para você. Jesus nasceu do Espírito, foi ungido pelo Espírito, expulsou o demônio pelo Espírito, recebeu sua plenitude pelo Espírito e operou milagres pelo Espírito. Foi pelo Espírito que ele ensinou, deu ordens, capacitou e governou a igreja, ofereceu-se a si mesmo na cruz e foi ressuscitado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Está lá em Hebreus 9,14. O mesmo Espírito que mostrou-se essencial para a obra terrena de Cristo é necessário para você, ele é indispensável. A sua experiência de salvação está alicerçada em Cristo, na cruz e em sua confissão. Mas como você recebeu a realidade da sua regeneração? Como soube que seu coração tinha sido purificado? Isso, meu amigo, é obra do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que coloca a mensagem em sua alma. Não é possível encontrar palavras adequadas para descrever ou explicar isso, mas você sabe que é algo tão válido quanto a própria vida. Se essa realidade é tão forte, tão profunda e tão pessoal, então quão real é aquele que a proporciona? Essa é uma pergunta importante. Quão real deve ser o mensageiro que já a mensagem é assim tão real? O Espírito Santo anseia por um relacionamento pessoal diário e contínuo com você. Ele quer fazer uma entrada triunfal em sua vida. E esse foi o capítulo 8 do livro Bom Dia Espírito Santo, que é esse livro aqui que eu tô lendo para vocês. Esse livro que transformou a minha vida. De 2 meses para cá, existia uma Daniela, agora existe outra Daniela, porque eu entendi quem ele é na minha vida e como eu devo buscá-lo, né? Nos meus momentos diários. Hoje é ele que me guia. Todas as decisões que eu tomo, eu busco primeiro a ele. Então, assim, ele não tá mais fora da minha vida. As decisões minhas dependem dele. E há um tempo atrás eu decidi largar tudo. Acho que uns 20 dias atrás. Eu meio ruim de data. Eu decidi largar tudo para fazer a vontade do Pai. E a cada dia ele me ensina a entrar na dependência dele. Eu abri mão de muitas coisas para estar na dependência dele. Porque eu era muito de fazer, força do meu braço e muita justiça própria, né? Eu era bastante religiosa. Então, assim, ele tá me ensinando a depender dele em tudo. E eu resolvi entregar minha vida a ele. É igual um vento, assim, uma pena. Pra onde ele mandar, eu tô indo. Pra onde ele mandar, eu tô indo. E hoje eu troco qualquer coisa. Você pode me chamar pra qualquer evento, se tiver outro. Que o Espírito Santo tá lá, eu quero estar onde ele tá. Eu troco qualquer coisa pra estar onde o Espírito Santo está. Falar ali é um movimento que vai ter o Espírito Santo, eu tô lá. Troco qualquer festa, qualquer evento, qualquer coisa por isso. Dá vontade, assim, sabe, ficar o dia inteiro só na presença. Você não quer fazer mais nada quando você descobre isso. Você quer só ficar ali, só que você tem que ter um certo equilíbrio, né? Falar assim, opa, tem uma vida normal aqui também. Mas quando você o descobre, você só quer ficar na presença. Então, é isso que tá acontecendo comigo, assim, tem momentos que não dá vontade de fazer mais nada, só ficar ali, sabe? Quanto mais você conhece, mais você quer estar com ele. E quando ele se torna o centro da sua vida, porque ele te leva a Jesus, Jesus te leva a Deus. Então é a Trindade. Quando você busca de puro e sincero coração, você o encontra. Eu falo que eu sou uma filha de Deus muito insistente, sabe? Eu falo assim que eu não acessei nem 1% ainda do que eu vou acessar. Mas eu sou uma filha que eu não desisto nunca. Então, se existe aquilo, eu quero. Se existe o que está escrito na palavra, é tudo verdadeiro o que está na palavra de Deus, eu quero experimentar. Há uma semana atrás, mais ou menos, houve uma multiplicação de pães. Eu falei, nossa, que coisa interessante. Como é que isso acontece, né? Eu já vi na minha frente um pé crescendo, da minha tia. Eu estava numa aula, no cursão, e o irmão perguntou quem estava com problema na coluna. Tinha dores nas costas, ela tinha. Foi uma pessoa antes dela, o pé dela cresceu e o da minha tia cresceu e alinhou a coluna dela.
ela não tem mais o problema do pé diferente um do outro. E eu presenciei esse milagre. Foram tantos. Quando você se joga nos braços dele, ele faz tudo na sua vida. E quando eu entrei na dependência dele, que ele tá me ensinando a confiar 100% nele e entrar no favor de Deus, a minha vida tá sendo transformada de dentro para fora, é de dentro do coração para fora. Então, assim, você tá na sua casa querendo que aconteça um milagre na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, ou um parente que tá doente, ou um vizinho que precisa de uma cura. Vai pros pés do Senhor. Clama ao Espírito, fala: Espírito, se tu é de verdade, se tu existe, faz prova dele. Fala comigo. Ele aparece pra você da forma como você gosta. Por exemplo, se você gosta de vir em formato de anjo, alguma coisa assim, é da forma como você gosta, né? Cada um tem uma linguagem. E como ele é uma pessoa, ele entende a sua linguagem. Eu já pedi uma vez pra ver anjo. Eu falei: Deus, eu quero ver anjo. E eu vi em sonho, ele mostrou em sonho. Eu acordei, eu saí falando pra todo mundo. Eu falei: gente, eu vi um anjo no meu sonho, foi a coisa mais linda. E esse final de semana nós participamos do evento que teve lá no ginásio Goiânia Arena, aqui em Goiânia. Foi o Radicais Livres, foi a primeira vez que eu participei. E assim, tudo aquilo que Deus tinha mostrado antes do evento, os dias antecedentes ao evento, que ia acontecer ali, a nuvem de glória, tudo que ia acontecer naquele local, Deus mostrou pra minha cunhada no exato momento que estava acontecendo. E ela viu tudo. E tudo aquilo que ela falou pra mim que viu, foi o que Deus mostrou pro pessoal que estava orando, pros pastores, pros líderes que estavam orando, e já tinha mostrado pra eles. E ela viu na hora que aconteceu. Deus tomou ela de uma forma tão grandiosa. Foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda de ver. Sabe? O movimento que Deus fez. E a partir daquilo ali, um grande avivamento vai sair de Goiânia pro mundo. Porque tem pessoas sedentas, tem pessoas apaixonadas que estão aí para poder fazer a vontade do Pai. Que eu acredito que estamos entrando nos últimos dias. Então que se levantem aquelas pessoas apaixonadas pelo Pai. Que tenha fome e sede pela palavra. Cai para dentro da Bíblia. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra é tudo. Leia a Bíblia todos os dias. Ora, mesmo que você não sente nada, começa a orar. Começa a orar, declarar a palavra na sua vida. Tem mais de 8.700 promessas na Bíblia pra gente. E às vezes a gente conhece 2 ou 3 ou 10 no máximo. Olha o tanto de promessa que temos pra nós. Então vai conhecer essas promessas, vai saber o que Deus quer da sua vida. Pra você, pra esse tempo. Não fica parado. O mundo está se aproximando de dias terríveis. E se a gente não se levantar nesse momento, os jovens se levantarem, e quando entrar as coisas que vão vir, que vai acontecer no Apocalipse, como nós vamos estar? Vamos estar distraídos com as coisas desse mundo? Ou vamos estar ligados na fonte? Ele é a fonte. Então se conecte a Ele todo dia. Cristo, Ele é a verdadeira religião. É Ele. Não é o nome de uma igreja ou de alguma coisa. Ah, eu sou daqui, eu sou dali. Você é de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito na palavra. Se ela vale para você, Cristo é o caminho. Então siga Ele. Independente de qual igreja você vai, siga a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não chega ao Pai senão por Ele. E Ele deixou o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo te conduz a Ele e Ele te conduz ao Pai. Então é a Trindade. Não abra mão disso na sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Tem um vídeo no meu Instagram que a minha filha fez 18 anos. Ontem a gente gravei ao vivo na hora do parabéns. E lá ela declara, na hora de fazer a declaração do aniversariante, ela falando que está vivendo os melhores dias da vida dela. Porque Cristo encontrou ela. E ela se entregou a Ele. Então, assim, tudo que está acontecendo nesse último ano na vida dela, são os melhores anos da vida dela. Até agora, ela nem sabe o que há de vir ainda. E já são os melhores. Imagina daqui pra frente. Porque ela entregou a vida dela pra Ele. E isso pra uma mãe, pra um pai, é muito satisfatório, né? Então, assim, busca de sincero coração, vai pra intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias converse com Ele, igual diz os primeiros capítulos do livro. Dê bom dia pra Ele, acorda de manhã, dá aquele sorriso e fala: bom dia, Espírito Santo, eu te convido pra estar na minha vida hoje e sempre. E todos os dias convide Ele, onde você esteja, Ele está. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você precise aprender, Ele te ensina. Então hoje é essa mensagem de hoje. E que no final das 12 lives, que já está na 8ª, né?
quando acabar as 12, você colocar um testemunho seu no comentário do que você teve de experiência com ele. Eu vou enviar um livro desse aqui pra pessoa. A gente vai fazer um sorteio pelo próprio Instagram e eu envio pra pessoa. A gente faz o próprio Instagram que sorteia, né, os testemunhos, e a gente envia, e quem vai receber o livro, passa a mensagem adiante, leia ele, faça bom uso dele, passe essa mensagem do Espírito Santo adiante, seja um mensageiro do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Tchau.